Você sabia que 1 em 4 pessoas, segundo o IBGE, tem algum tipo de deficiência? Nós resolvemos fazer essa live, que é a Jornada das Mães Típicas e Atípicas, para que a gente pudesse ampliar a nossa perspectiva sobre algumas coisas que às vezes a gente fala que não são inclusivas. E para isso eu convidei a Isa Andrade para começar esse bate-papo. Vamos ver se ela já chegou. Enquanto isso, eu gostaria de saber de vocês, se vocês conhecem alguém que tem deficiência, de repente, se vocês pudessem colocar aqui nos comentários e a gente pudesse fazer esse bate-papo um pouco mais interativo e dar as boas-vindas para a Isa. Olá, Oi, queridíssima. tá boa? Tudo bem? Essas lives, elas foram programadas para acontecer todos os dias nessa semana, então de segunda a sexta, e elas vão durar por meia hora para que vocês possam usar um pouquinho do tempo que vocês têm e interagir com a gente. E cada dia vai ter um tema diferente. Então, hoje nós vamos dar abertura para a pessoa que me ajudou a pensar até em conceber essa jornada para mães atípicas e típicas, que é a Isa Andrade. Isa, conta aqui pra gente por que a gente resolveu fazer essa live. Tudo bom, Fê? Você me ouve bem? Então tá bom. Tudo bem, gente? Boa tarde. Me chamo Isa Andrade. Eu sou uma mulher branca. Eu tô vestindo casaco laranja. Eu tenho cabelos loiros e atrás de mim tem um fundo com quadrinhos. Por que que a gente pensou, né, Fê, em fazer essa live? Eu procurei a Fernanda no auge da minha indignação da minha ansiedade. Porque eu andava vendo algumas postagens de educadoras parentais que eu admiro muito o trabalho, de verdade, assim, são pessoas que são referência para mim no mundo parental. E eu vendo essas postagens, às vezes apareciam frases do tipo: seu filho é surdo, ele não te ouve, você quer continuar nessa cegueira, né, nessa maternidade de cegueira. Enfim, eu vi umas 3 ou 4 postagens usando características de pessoas que têm deficiência para atribuir algo negativo no comportamento de pessoas típicas. E isso me incomodou muito, né? Eu procurei a Fê no sentido de assim, Fê, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Orientar essas educadoras parentais que tanto ajudam, contribuem, enriquecem a vida das mães, né? Ajudando, auxiliando numa educação mais respeitosa, mas elas estão usando termos violentos e as pessoas não sabem que estão sendo violentas, porque mesmo sem intenção, a gente sim machuca, violenta e fere o outro. Então procurei a Fê nesse lugar. Fê, precisamos fazer alguma coisa. E para minha surpresa, ela me ouviu, ela organizou as minhas ideias. Ela nomeou o que eu estava sentindo e o que eu precisava naquele momento e propôs: vamos fazer uma jornada. Todo mundo precisa saber disso. E eu saí tão impactada, né, Fê, dessa conversa, porque, enfim, fui ouvida, fui compreendida e ainda ela me apresentou realmente algo de fato, uma ação para contribuir nessa educação. Então, foi esse o motivo, né? Isso, foi daí que nasceu essa jornada. Fernanda brilhantemente colocando a mão na massa. Colocando a mão na massa. Que eu acho que todos nós precisamos fazer isso, né? Sim, Vocês estando aqui presentes também estão colocando a mão na massa. Não dá sim. mais para a gente falar que somos ignorantes e a ignorância, né? Falar, tá bom, eu não sabia. Justificar, Eu não né? Vamos sabia. justificar os nossos erros. Não, não Uhum. dá. Exatamente. Fê, posso ir falando ou você vai fazendo pergunta? Não, vamos falando que a gente já alinhou tudo. A gente só tem Então, meia tá. hora, então, ó, vamos Então, direto beleza. É só no para ponto. contextualizar. É só para contextualizar, para fazer sentido. Eu sou mãe de uma criança com deficiência. Eu tenho um filho que tem uma deficiência. Ele tem uma paralisia cerebral em razão de um AVC intrauterino. E eu também precisei aprender. Então, eu gostaria, primeiro de tudo, Fê, de trazer... Travou? Dá para escutar.
Pode seguir. Travou porque apareceu uma ligação. Eu estou no 4G porque minha cidade, às vezes, a internet falha. Então, sou mãe de uma criança com deficiência e eu gostaria de trazer o seguinte aqui. Eu aqui não estou no lugar de fala, entende? De pessoas com deficiência. Isso precisa ficar muito claro. Esse lugar de fala é das pessoas com deficiência. O meu lugar aqui hoje é enquanto mãe atípica, que também está aprendendo, que também vem desconstruindo o capacitismo que existe em mim e que sim, gostaria de dividir essa voz com o mundo, né? Como que a gente, enquanto pessoas típicas, pode ajudar, enfim, pode ser anticapacitista. Como que a gente pode não ser preconceituoso, entende? Então, isso precisa ficar muito claro, que o meu lugar de fala aqui é enquanto mãe de uma pessoa com deficiência. Eu não sofro o preconceito. Quem sofre é o meu filho, entende? Eu, por tabela, acabo sendo sensibilizada, sendo tocada pelas questões que envolvem ele. E não dá para a gente começar esse assunto, Fê, sem a gente pensar o que é uma deficiência, né? O que é uma Vamos pensar, deficiência? vamos listar tudo, falar sobre o são as deficiências quando a gente fala deficiência, porque uma a cada 4 pessoas tem, caramba, né? Onde estão essas pessoas, né? Se a gente fala em termos de Brasil, é isso. E eu acho que está muito mais entre nós, só que porque elas disfarçam ou não querem expor por medo, né, até de como elas vão ser percebidas, elas acabam escondendo. Os Quando lugares podem. não estão, os Quando lugares podem. não estão preparados, né, para receber as pessoas com corpos diversos. Então, a gente precisa pensar que, segundo o IBGE, 24% da população brasileira se autodeclara com algum tipo de deficiência. 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência, né? Então, onde estão essas pessoas? E se a gente para pensar que a deficiência não define um ser humano, ela é uma das características que aquela pessoa tem, né? É uma das características, ela não define aquele ser humano por completo. Então, a gente precisa tratar, ser respeitoso, não usar as características dessas pessoas, das pessoas com deficiência, para atribuir algo negativo no comportamento dos outros. Usamos termos que são absolutamente violentos e que a gente precisa, sim, se autoeducar e não justificar mais, né? Então, estamos numa sociedade onde a gente não se... Onde estão as pessoas? Por que essas pessoas não habitam os espaços públicos? Por que nós não estudamos com pessoas com deficiência? Por que nós não amamos pessoas com deficiência? Né? Por que elas não estão na nossa rede de afeto? Por quê? Né? Onde estão essas pessoas? E a gente precisa, de fato, pensar sobre isso. Né? Não, isso não pode ser vamos colocar assim, uma luta só das pessoas típicas, das pessoas atípicas. Precisa ser nossa também, né? Precisa ser nossa também. Quer perguntar alguma coisa? Então, vamos falar sobre quais são as deficiências, né? Porque talvez na cabeça das pessoas venha aquelas que são as mais, talvez visualmente óbvias, né? Talvez alguém que está numa cadeira de rodas é uma Sim. deficiência, né? Quando a gente Mas, pergunta isso para as pessoas, né, Fê, assim, pensa, fecha os olhos e visualiza alguém com uma deficiência. Certamente, se você fechar o seu olho e pensar, possivelmente, essa pessoa que vem à sua mente, ela tem um padrão também. Provavelmente ela usa cadeira de rodas, provavelmente essa pessoa é branca, provavelmente essa pessoa ela é magra, provavelmente, entende? Tem também, sim. faz parte da nossa idealização colocar um padrão ali. E isso não é à toa, né? Isso não é à toa, porque isso é estrutural, é estruturante na nossa sociedade. Então, eu não sei nem te falar, Fê, assim, são muitas deficiências, entende? São várias. É uma das características que aquela pessoa tem. Então, talvez alguém tenha uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência neurológica, algo que seja central, enfim, de qualquer ordem. Né? E a gente precisa de alguma coisa global, alguma coisa de comportamento, enfim, né? N possibilidades. E eu acho que mais do que a gente pensar o que é também uma deficiência, é a gente pensar por que elas não estão? Por que nós não convivemos? Né? Onde estão as pessoas? Se a gente pensa que se uma criança convive desde sempre com alguém com deficiência, isso fica
isso fica posto, isso fica natural, né? Isso fica orgânico. O constrangimento, quantas vezes, Fê, a gente passa, né, algumas situações constrangedoras em que a pessoa fica sem graça, ela não sabe como perguntar, e ela aborda na tentativa de fazer você se sentir melhor. Ela chega e fala, qual é o probleminha que o seu filho tem? Não, meu filho ele não tem problema nenhum. E eu respondo dessa forma, ele não tem problema nenhum. Ele tem uma deficiência, ele tem uma paralisia cerebral em razão de um AVC. Então, É isso que ele tem. então isso é muito legal. Quando as pessoas típicas tentam ser inclusivas e nessa tentativa falham, seria qual o problema seu filho tem? Isso é uma coisa falha. A gente não quer mais usar isso, né? A gente quer redirecionar para que tipo de pergunta? Pessoas típicas perguntando sobre as deficiências, por exemplo, do seu filho, que seria uma coisa mais inclusiva. O que é que o seu filho tem? O que é que aconteceu, talvez? Né? Assim, sem caracterizar, né, Fê, aquilo que ele tem como algo negativo ou também como uma bênção, né? Assim, um presente divino, algo de Deus. Facilmente as pessoas também caem, né, para esse lugar. A gente que vive uma maternidade atípica, sem querer romantizar as coisas, assim, eu enfrento desafios com o João, que tem uma deficiência, mas eu também enfrento desafios com a Malu e com o Lipe, que são crianças típicas. Entende? E quando eu olho para eles assim, não existe. Entende? Qual é o probleminha que a Malu tem? Não tem probleminha nenhum. Qual é o probleminha que o Lipe tem? Não tem probleminha nenhum. Que bênção que eles são. Sim, são todos bênçãos, são todos presentes. Entende? Porque é o olhar do que sem falta. objetificar. Né? É o olhar do que falta ao invés do olhar do que tem. Né? Sem objetificar esses corpos, as pessoas, né? Sem colocar num lugar de, sabe, nos dois extremos, assim. Então, se não é um fardo, é uma bênção, é um presente. São todos. Todos nós temos características, temos desafios, temos dificuldades, enfim. Não somos guerreiras, alguém colocou o termo guerreira. Nossa, você é muito guerreira. Não, eu não sou guerreira, eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe, como você, né, que enfrenta algumas situações e tá tudo bem. E que tá tudo bem. Então, a gente objetifica, né, coloca num lugar que não condiz. Fê, eu já ouvi, por exemplo, pessoas me dizerem assim, Isa, quando eu acho que a minha vida tá difícil, eu lembro de você. E, percebe? Eu lembro de você. E aí eu recebo, eu paro assim, eu falo, gente, mas a minha vida não é ruim. Entende? Então, olha para você ver o imaginário, né? Por que as pessoas têm essa visão? Por que elas acham que é ruim, que é negativo, que é dificílimo? Entende? Quando a minha vida está ruim, eu lembro de você. Olha, fica tranquila, quando seu filho crescer, quase ninguém vai perceber o que ele tem, né? Frases dessa ordem, né? Quase ninguém vai perceber o que ele tem, fica imperceptível. Quando, para mim, o dia mais emocionante da minha maternidade com ele, assim, nesse processo, né, da questão da deficiência, foi o dia que eu consegui tirar o cartão para parar nas vagas de pessoas com deficiência e eu colei o adesivo no meu carro. Então, eu, com o maior orgulho do mundo, colando o adesivo no meu carro, ou seja, aquilo, entende? Assim, eu consegui, é um direito dele, né? Era um direito que ele tinha, que eu tinha conseguido. E alguém dizendo para mim que quando meu filho crescesse ia ficar imperceptível. Essa é uma das características que ele tem. Não é para ser escondida, né? Não é para ter vergonha, não é para ser abafada. Muito pelo contrário. É algo que faz parte dele. Então, e é muito Então, uma deficiência é algo assim, eu preciso de mais apoio, em vez de ser algo que seja extraordinário ou especial, ou seja uma falha. Simplesmente eu estou sinalizando aqui na placa do meu carro que eu preciso de mais apoio, e existe apoio nesse lugar, e existe uma vaga para pessoas com deficiência, e eu vou parar lá. Por isso que quando a gente conversou há muitos anos atrás, na consultoria Encorajamento, lá em Fortaleza, você ficou indignada quando as pessoas típicas paravam nas vagas das pessoas com deficiência. E, obviamente, aquilo vai deixar você totalmente
furiosa, Fora de mim. né? Porque já é tão difícil ter esse direito e quando você tem, a pessoa não está respeitando. Agora, eu Essa tenho... conversa também, Fê, só para a gente assim fechar esse ponto, né? Essa conversa também é muito mais, não é sobre nós, sobre o que é bom pra gente, sobre o que eu acho que eu devo fazer. É sobre o outro também, né? É sobre a outra pessoa. Então, se a gente convive, está junto com alguém com deficiência, a gente pode perguntar para essa pessoa como que você gosta que eu te aborde, como que você gosta, né? Como que você prefere. A gente vai sair junto para tomar um café. Né? Como que é bom para você? A gente, Uhum. né? Como que é bom para você? Porque eu com meu filho, por exemplo, ele sinaliza para mim o tempo todo, mãe, respeita o meu corpo. Você ia dizer alguma coisa? Faz total sentido, né? Se a É, gente fosse, mesmo pessoas típicas, né? O que é bom para você, aquilo acaba sendo natural, mas antes de ser natural, ele precisa ser racional. A gente precisa entender que não existe tanto assim uma diferença quanto a gente achava que existia, não, até a gente não. chegar nessa naturalidade. E fazer Sim. uma pergunta dessa é totalmente natural. O que você precisa? O que você precisa, né? Eu posso fazer alguma coisa por você? Você quer que eu tenha um amigo que tem uma deficiência, a gente saiu para tomar um café e a pessoa do café só se dirigia a mim, entende? Ah, Perguntava conta como essa história. Essa história é boa. Eu acho que é um assim, se exemplo assim dirigia a fantástico. mim, entende? E aí, o que que você vai querer? Eu pedi, e aí eu esperei ele pedir, e a pessoa olhou Uhum. para mim, entende? E aí ele pediu, e aí fica uma situação, assim, é como se ele não fosse capaz, né? Esse mito da incapacidade. Sim, as pessoas são capazes de muitas coisas, todos nós. E E, teve uma outra vez que teve um fanho que foi o atendente também isso na eu tua fui mesa. Conta agora, esse. É, é. recentemente. Eu fui a um restaurante e a gente não tá. Na nossa sociedade patriarcal capitalista, né, Fê? Qual é o corpo que tem valor? É o corpo que produz, é o corpo que atende a demanda, que faz, que entende? Que entra nessa engrenagem. Qualquer pessoa que saia desse padrão e que tenha um ritmo próprio, né, com outro tempo, não serve. É como se fosse isso, não serve, né? E a gente foi para um restaurante e o garçom que nos atendeu, ele era fanho e gago. E aí, ou seja, ele tinha outro tempo, outro ritmo, outro tudo. E assim, eu achei. Aí a minha visão, né? Eu fiquei felicíssima, eu achei fantástico, né? Ele estar ali no tempo dele, eu com a minha família toda, foi Dia das Mães e tal. E entendi. Então, assim, e as pessoas não têm esse tempo para esperar. Eu precisei sinalizar para quem estava comigo. Gente, né? Assim, vamos respeitar o tempo e o ritmo dessa pessoa. Então, assim, quando a gente para pensar que só os corpos que são dentro de um padrão que tem valor, né? A gente encaixota, a gente rotula, a gente não aprende nada. A gente não aprende nada. Quando meu filho diz para mim, o que que eu aprendi, Fê? Não posso sair com pressa de casa, porque meu filho tem outro ritmo, tem outro tempo. As crianças naturalmente já fazem isso, mas ele diz para mim às vezes: "Mãe, respeita o meu corpo". Olha que lindo, entende? E olha que violenta que eu sou quando eu não respeito o ritmo dele e o corpo dele. E ele precisa me lembrar, né? Assim, com alguma frequência, mãe, respeita o meu corpo, Hum. respeita o meu corpo, né? Então, a gente pode perguntar. Então, meu filho, por exemplo, para comer, ele tem um lado que ele não tem coordenação motora, o braço voa, tem algumas questões. Então, quando ele vai comer, ele engancha no meu braço. Ele engancha no meu braço, ou seja, ele cria um ponto de fixação e aí ele consegue se organizar para comer. E aí, às vezes, eu pergunto, filho, precisa dar o braço para a mamãe? Precisa que a mamãe fique com o braço aqui? Sim, mãe. Tem crianças que têm a condição que ele tem, elas sentam, né? Elas sentam em cima da mão para a mão não voar. Então, assim, aí eu pergunto para ele, filho, como é bom para você? Como que eu posso contribuir para Hum. você? Essa conversa não é sobre o que é bom para mim, né? É sobre o que é bom para o outro. E nesse dia do restaurante com esse amigo, é, ele chegou a garrafa, né, para abrir, e aí eu pergunto: você precisa de ajuda para abrir? Ele: não preciso. Entende? Então a gente pergunta. E a gente tem constrangimento, Fê. A gente não sabe como fazer. Como a gente não conviveu desde sempre, a nossa ignorância é que nos impede, entende? De se relacionar.
e de estar com as pessoas que não são um espelho para nós, né? Uhum. Então, enfim, são algumas Eu tenho uma passagens. pergunta para vocês. A gente está falando de deficiências que são físicas e deficiências também podem ser transtornos e distúrbios. Uma ansiedade, alguém que está diagnosticado pelo DSM-5, por exemplo, também podem ser? Fê, não te respondo essa pergunta com tanta certeza. Mas eu penso que a gente pode, enquanto ser humano, diante de outro ser humano, considerar todas as peculiaridades, subjetividades que aquela pessoa tem. Sabe? Eu não sei ao certo te dizer se isso enquadra, entende? Como uma deficiência, algo que seja transitório e que não Uhum. seja. Eu penso que sim, porque realmente, às vezes as pessoas podem ter algumas deficiências que são transitórias. Se eu tô com o pé quebrado, por exemplo, eu tô impossibilitada. Se eu Sim. tô fazendo uso de uma cadeira de rodas, eu tô ali temporariamente, né, um pouco com movimentação limitada e tudo mais. Não sei te responder assim, entende? Prefiro Tá, não ser assertiva nesse sentido. Mas eu ok. penso que a gente pode sim, diante do outro, que apresenta algo que está fora, né, do que as pessoas. Eu não gosto da palavra normalidade, né? Mas que estão ali fora, que a gente pode sim se readequar, né? Esperar, ser empático, Sim. perguntar para o outro como que é bom para o outro, né? Acredito que sim. Ok. Então, algumas das coisas que você já escutou e que eu já escutei, que as pessoas já escutaram, que talvez são termos violentos e a gente usa sem saber. Então, você já falou alguns deles, né? Você é surdo. E a criança, ela escuta super bem, mas talvez o E adulto aí tá. pensa essa criança, né, Fê, crescendo ouvindo frases dessa ordem, É, é. como se isso fosse negativo. E E aí aí você pergunta depois ela se você é chega. surda mesmo, né? Isso, E. e aí depois ela chega na escola Uhum, e ela tem um coleguinha, né, que é uhum, surdo, tem uma deficiência auditiva. uhum, Como que a gente contribui para a construção, né, do outro no nosso filho através das nossas falas. E o mais interessante que eu acho disso tudo, Fê, é o tanto que a gente tem medo de se reconhecer violento. Entende? Então, quando alguém sinaliza, você foi violento quando você falou isso. O que a pessoa normalmente faz? Ela se defende, né? Não, mas não claro. foi a minha intenção, né? Não foi a minha intenção, sim. E mesmo sem intenção, a gente pode sim. Então, você é surdo, você tá manco das ideias, né? Ai, que mancada que você deu. Nossa, você parece um retardado fazendo isso. Você tá Uhum, igual um retardado. Olha só, né? Cegueira, eu escuto assim, escuto e leio, Fê. Eu pego livros que eu leio e aí eu mando para a editora, falo, olha, eu procuro, vou lá no final, vejo qual é a editora e sinalizo, porque no meio do livro é tão habitual, é tão corriqueiro que as pessoas sequer se dão conta de que esses termos, sim, são violentos, né? Então, quando você diz, você fica nessa cegueira sua, você não quer enxergar as coisas, né? Assim, eu entendo que a intenção das pessoas não seja essa, mas se a gente perguntar para uma pessoa que tem uma deficiência visual, como que você se sente quando você ouve alguém usando uma característica que você tem para atribuir algo negativo ali? uhum. Como que é para você, né? Não sei como fica, né? Assim, acho que a gente pode ampliar, inclusive quem quiser trazer e que convive, como que é para essas pessoas? Eu fico pensando se usassem a característica do João, né? Assim, para atribuir algo no outro, como que seria? Então você tá surdo, você tá cego, manco, retardado, fingindo demência, como as pessoas falam, ai, fingir demência. Entende? A Uhum. gente pode substituir as palavras. Na dúvida, substitua. Né? Na dúvida, substitua. Fingir plenitude. Né? Pronto, olha. Arrumamos uma palavra para substituir Uhum. dei uma mancada. Nossa, dei um furo ali,
Entende? É a mesma coisa. Assim como hoje não cabe mais usar expressões, cabe usar expressões racistas, não cabe mais, né? Não cabe também usar expressões capacitistas. O que é o capacitismo? É o preconceito contra as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí o mais, ao invés da pessoa dizer eu não sou preconceituosa, Fê, cuida do tempo para mim, que eu vou falando e eu engato uma 5 200. minutos! Como eu vou falando, né, a gente vai embora. Então, Da como é onde algo vem que esse termo, capacitismo e anticapacitismo? Então, Educa a gente sobre isso. então, capacitismo é o preconceito contra as pessoas que têm deficiência. Todos nós Então, quando somos eu falo, capacitistas. você é Todos nós. surdo, eu estou sendo Está sendo. capacitista. Está Então, eu sendo. quero ser anticapacitista e eu preciso Anticapacitista. mudar minha linguagem e falar. Você Exatamente. não está entendendo o que eu estou falando. Deixa eu tentar falar de uma Sim. outra maneira. Isso. Adoro que você traduz as coisas que eu quero dizer. Tem uma outra coisa também que eu queria falar que eu acabei de aprender. Tem pessoas que têm deficiência e elas aprenderam a não se vitimizar também. Então elas chegam e falam: olha, eu queria falar para você que eu tenho escleroses múltiplas e às vezes eu gaguejo o ar para, mas não tem nenhum problema, eu vou continuar falando e você também não precisa se assustar. Tem mais alguma coisa que você precisa saber sobre escleroses múltiplas? Que E é lindo. assim que ela começa as amizades, começa numa sala de aula. Então, eu achei é uma maneira também de ser anticapacitista a própria pessoa que tem uma deficiência. Maravilhoso. Amei. É lindo. É empoderador, mas a gente só pode Sim, chegar lá se a gente tiver essas conversas, né? A gente precisa de sim. exemplos. Sim, a gente precisa de exemplos e precisamos das pessoas ocupando os espaços públicos. Ao longo da semana, a gente vai conversar com outras pessoas e esse tema vai entrar, né, assim, mais fortemente. Não é criar espaços para que essas pessoas ocupem, é essas pessoas ocuparem os espaços que já existem. Então, é sobre isso, é sobre isso. Uhum. Então, é isso, assim, quer finalizar? Quer... Bom, para todas as lives que a gente vai fazer essa semana, teremos 2 perguntas chaves para todos os nossos convidados. E a Isa e eu seremos as anfitriãs de todas as convidadas a partir dessa semana. Então, pensem nas perguntas que vocês querem fazer para a Isa, vocês vão ter a Isa a semana inteira, gente. A primeira pergunta, Isa, que eu quero fazer para você é: qual foi a lição mais transformadora que você aprendeu por causa da deficiência do seu filho? Que não tem nada de errado nem com ele, nem com ninguém. Assim, se eu pudesse definir com uma frase, assim, é isso, não tem nada de errado. Ele não precisa ser consertado. Ele é perfeito do jeito que ele é. Entende? É isso, assim. E todas as outras pessoas. E tem algumas coisas que eu pontuei que, para não me perder, né? Que o problema não está nele, está na estrutura que exclui, né? Que não abriga a presença dele e de outros corpos. Então, que a gente precisa estar preparado para amar aquilo que não é um espelho nosso, né? O diferente, o diverso, o plural, porque é assim que a gente aprende, entende? O que eu aprendo com os iguais a mim, Uhum. né? Gente, Então, mas que lição de vida, né? Mesmo quando a gente tem filhos típicos, que é o meu caso, a gente às vezes vê algum tropeço deles, algum erro deles e considera como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. É uma característica, é uma coisa do momento, a gente vai conseguir superar. A vida não é assim? Que lição mais maravilhosa. Ok, agora a segunda pergunta: o que você deseja para a nossa sociedade? uma sociedade inclusiva, plural, que abrigue em todos os corpos, que os espaços públicos estejam preparados para receber todo mundo. Eu te contei que eu fui para uma viagem agora no Sul, muito rapidamente vou comentar. As melhores vistas, os melhores lugares não eram acessíveis. A gente só chegava com escada. Por que só eu tenho direito a ver aquela vista mais maravilhosa? Por que os outros corpos que precisam de rodas para andar, que precisam de muletas, e que, enfim, por que eles não podem, né, experimentar dessa mesma vista que eu experimentei? Então, eu ia para esses lugares, eu achava lindo, sensacional, mas falta, entende? Falta. Então, é isso E que eu eu acho que a desejo. gente pode fazer a diferença, né? Do mesmo Pode, Fê, jeito que a gente porque... está fazendo. Pode. Só para fechar isso, assim, porque a gente fala, né, eu quero uma sociedade mais inclusiva, mas a sociedade somos nós. Então, começa no micro,
para fazer diferença no macro, né? Então, E eu acho que a gente precisa chamar atenção, né, Isa? Por exemplo, sabendo do que a gente sabe agora, quando alguém usa um termo violento, você pode falar, poxa, isso aí não foi legal, seria melhor se você falasse desse jeito. Então, sim, nessas pequenas ações, a gente vai educando as pessoas do nosso ciclo. é isso, é isso. E eu queria te agradecer de ter dado esse espaço, essa voz, sem tirar o protagonismo das pessoas com deficiência, e sim falando num lugar de mãe mesmo, que agora meu olhar está clínico para isso. Então, onde eu chego, onde eu vou, meu olho, pum, né? Assim, o meu olhar, o meu ouvido, a minha percepção está antenada para isso. Então, obrigada de coração de ter oferecido esse espaço. A gente vai ter, né, pessoas incríveis aqui, outras mães falando e profissionais, e não percam. Não percam. Vamos nos Será? autoeducar juntas. Exato. Toda Porque semana, todos os dias dessa semana, às 16 horas da tarde, horário de Brasília. Esperamos vocês com seus comentários. Muito obrigada, Isa. E até vai ficar amanhã. salva? Não. Deixar salvo aqui no feed Tá. da É porque Filosofia. algumas pessoas me pediram. Beleza. Tá bom? Então tá bom, Fê. Um Um beijo. beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal, Tchau. pela presença.